Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus essa noite. Hebreus capítulo 6. Quem estava dormindo despertou agora. Brincadeira, vocês não fazem isso. Não aqui, né? Nada contra o sono dos justos, né? Na presença do Senhor é o lugar de descanso, né? Queridos, vocês estão lá, Hebreus capítulo 6. Hoje nós daremos sequência, veremos os versículos 4 a 12. Mas antes eu quero lembrá-los, o nosso estudo do livro de Hebreus se chama Jesus, o grande sumo sacerdote, e o versículo-chave é Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. E nós estamos vendo a terceira grande seção do livro, que é Jesus é superior ao sacerdócio arônico. E na semana passada nós começamos o capítulo 6 e nós fomos encorajados pela palavra de Deus a desejar avançar na nossa fé, a maturidade, né? A crescermos como cristãos, como pessoas que amam e andam com o Senhor, que servem a Jesus, que se parecem a cada dia mais com Ele. Então, nós fomos encorajados à maturidade cristã, que acontece sobretudo com a nossa intimidade com a palavra de Deus, lendo, meditando, praticando acima de todas as coisas, certo? Então, dentro desse entendimento, o autor ele segue agora falando sobre o cuidado, né, que nós devemos ter com a apostasia. Então, nós vamos falar sobre o perigo da apostasia essa noite, né, com os versículos adiante. Hebreus 6, de 4 a 12. Vamos ler juntos. Diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e obrigado por estar aqui presente, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos reunir no Teu nome nesse lugar essa noite. Obrigado por preparar todas as coisas para nós. Obrigado porque o Senhor preparou uma porção da Tua palavra para nos alimentar hoje, Deus, e a Tua palavra não volta vazia. Queremos Te pedir agora que o Senhor capture as nossas mentes, o nosso coração, a nossa atenção. Repreenda toda distração nesse momento, Senhor, e que o Senhor possa trabalhar em nós através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Senhor, tira de nós, Senhor Deus, o coração de pedra e nos dá um coração macio, moldável, maleável, Deus. Que o Senhor nos molde à imagem de Cristo, esse é o nosso desejo. Nós Te amamos, Senhor, e desde já Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, queridos. Nós somos como argila, né, na mão do Senhor, que Ele vai moldando e transformando naquilo que lhe apraz, naquilo que lhe agrada. Ele é o bom, Ele é o oleiro, né? Ele é o oleiro, nós somos o barro em suas mãos. Queridos, essa passagem que nós temos diante de nós essa noite, ela é uma passagem bastante controversa, né? Uma das mais controversas em toda a Bíblia. E isso porque há duas correntes principais, né, de teólogos, os calvinistas e os arminianos, que perdem tanto tempo, né, discutindo. Há tanta gente para conhecer Jesus, tanta coisa para crescer, tanto para se praticar a palavra. Mas, enfim, existem essas duas correntes, né, teológicas, que disputam ou que brigam principalmente acerca da salvação, né? Se o cristão pode perder a salvação ou não. E essa passagem, ela é uma das que causa maior controvérsias para os dois lados, né? Por quê? Porque para aqueles arminianos, né, que dizem que o cristão, né, pode perder a sua salvação, aqui fala que é impossível que aqueles que caíram, né, se arrependam, ou seja, não tem como eles pregam, né, que você pode ir e voltar, se arrepender e crer de novo, né, e isso aqui já, né, já não dá mais, né? Aí eles tentam forçar de um modo ou de outro. E tem os calvinistas, né, que falam que não, de jeito nenhum, o cristão jamais perde a sua salvação, não há, né, essa mínima hipótese. E aí todo mundo pensa assim, pronto, agora que eu sou cristão, né, a minha vida eu faço o que eu quiser, né, já está garantido. Mas aqui fala muito especificamente que tudo isso, né, que os que foram iluminados, né, que realmente tiveram essa luz na mente e no espírito, é isso que fala, né, que provaram do dom celestial, falando como participando do dom da salvação, né, que não vem de nós, é de Deus, né, que são participantes do Espírito Santo, ou seja, né, que mostra que houve um novo nascimento. E todos os detalhes, e nós vamos mergulhar um pouquinho aqui, né? E todos os detalhes que são dados aqui mostram que não tem jeito, não tem como você forçar de que o autor está falando de uma experiência parecida com salvação. Não tem como forçar, já se tentaram e se tentam, né? Mas não tem como forçar, dizer que o autor está querendo dizer o que ele não está querendo dizer. Então, os dois lados ficam assim, sabe como? Como que deve fazer? A gente não tem como pôr Deus numa caixa. Glória a Deus, né? A gente não tem. A palavra de Deus, ela ensina, irmãos, a soberania de Deus, que Deus é soberano, que Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele faz o que quer, porque Ele é Deus e não há outro igual a Ele. E a palavra de Deus também fala que o homem, é dado ao homem uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de tudo aquilo que Deus lhe traz, né? Toda a luz que lhe é dada sobre salvação, sobre Jesus, sobre pecado, sobre perdão, sobre a palavra de Deus, o homem é responsável sim. O que eu vou fazer com isso? Eu vou esquecer? Eu vou crer? Eu vou ignorar? Eu vou praticar? Eu vou fingir que não ouvi nada? E nós vamos ser cobrados. E a palavra fala que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós não temos como fingir, né? Como fugir dessa situação. Então a palavra de Deus fala da soberania de Deus. A palavra de Deus fala da responsabilidade do homem. E fala das duas coisas. E é por isso que eu amo estudar a Bíblia. E é por isso que eu amo não ficar defendendo uma corrente teológica. Eu amo crer na Bíblia. Eu amo crer naquilo que a palavra de Deus fala. E é isso que nós fazemos aqui, irmãos, tá? Então eu quero posicionar você acerca disso, tá bom? E dizer que o tema da mensagem essa noite é o perigo de conhecer sem crer. Porque a única coisa que a palavra de Deus nos dá segurança
é que nós somos salvos pela fé. E fora da fé, não tem como agradar a Deus. Fora da fé, é impossível agradar a Deus. Nós estamos dentro pela fé, mas sem fé, nós continuamos fora. Tudo bem? Então vamos lá. O perigo de conhecer sem crer. Eu quero citar o nosso querido pregador inglês Charles Spurgeon, que diz: é melhor que sejamos inconsistentes conosco mesmos do que com a palavra inspirada. Fui chamado de calvinista arminiano ou arminiano calvinista, e estou bastante satisfeito desde que possa me manter perto da minha Bíblia. Amém, queridos? Importa o que a palavra de Deus diz, né? Não o que os homens dizem, importa que a gente deve responder a palavra de Deus, e com fé. Hebreus 6,4, o primeiro versículo do estudo de hoje diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Antes de eu continuar, eu tenho que explicar o que nós lemos, tá? Veja que o autor agora, ele não está falando que os cristãos para os quais ele está escrevendo essa carta, eles estão inclusos nessa situação. E não é isso que ele está falando. Ele acabou de encorajá-los a crescer na fé, né? Ele acabou de falar: olha, é hora de deixar o básico, lembra disso, semana passada? É hora de deixar o básico e avançar para o mais profundo com o Senhor. É hora de avançar, é hora de crescer, é hora de amadurecer, frutificar. É isso que Deus espera. Lembra que a gente viu isso semana passada? Deus espera que a gente cresça. Nenhum bebê deve permanecer bebê para sempre, né? O novo convertido, ele é muito bonitinho e ele é uma bênção, e Deus faz tudo para ele, né? Mas Deus espera que ele cresça. Deus espera que ele cresça. Então, da mesma forma que a gente espera que uma criança cresça, se ela não crescer, ela tem algum problema, né? Espiritualmente, se nós não crescermos, tem algum problema também, né? Deus espera amadurecimento, Deus espera frutos, né? Deus espera que a gente cresça e que a gente faça diferença, né? A gente está sendo guiado, alimentado com a palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, muito bem. Então, mas o autor, ele acha muito importante, irmãos, frisar agora essa passagem, esse entendimento na mente e no coração dos irmãos. E ele diz que, ele chama a atenção deles falando assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, ele quer que eles reflitam sobre isso. Para aqueles que uma vez foram iluminados, esse iluminado é exatamente o que a palavra diz, significa receber luz, receber uma luz divina, receber sabe, as escamas caíram? É isso. Aqueles que as escamas caíram, meu Deus, Jesus é real, né? Antes eu ouvia falar dele, mas agora eu sei que ele é real. Jesus é vivo, Jesus está aqui, Jesus existe. Então aqueles que uma vez foram iluminados, e essa iluminação é na mente, é no espírito, poxa vida, se nós estávamos mortos espiritualmente, então houve uma nova vida espiritual aqui. Eles provaram o dom celestial. O dom é o presente do céu. O presente do céu é Jesus. O presente do céu é a salvação. O presente do céu é aquilo que o homem não pode alcançar sozinho, né? Todos nós pecamos e estamos destituídos, separados da glória de Deus. E lembrando, louvado seja Deus por Jesus, que religião é o homem tentando alcançar o céu por seus próprios esforços, mas Jesus é Deus alcançando o homem nas suas limitações e pecados. Tudo bem? Então, o dom, o presente, o que veio de graça e a gente não consegue comprando, nem por barganha, nem por boas obras, nem por nada, é a salvação. Então esse dom celestial, irmãos, é o presente de Deus ao homem pecador. É a salvação. Salvação eterna, salvação da alma. Salvação espiritual. Então essas pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial e elas tornaram-se participantes do Espírito Santo.
É o que acontece com todos que creem em Cristo. O Espírito Santo faz morada dentro dele, passa a ser participante do Espírito. Deus passa a fazer morada dentro de nós. Louvado seja o Senhor, né? Jesus falou: olha, é bom que eu vá, porque o conselheiro tem que vir, né? E quando ele vir, ele vai guiar vocês, né? Então Jesus só podia estar presente num lugar fisicamente, mas com o Espírito Santo, onde tem um cristão que crê em Cristo, ali o Senhor está, né? Então, louvado seja Jesus, porque nos tornou participantes do Espírito Santo. Então, toda essa descrição, todas essas informações já nos descrevem o tipo de experiência espiritual que essas pessoas, né, que o autor está falando, tiveram. Elas provaram o presente da salvação de Deus. E aí ele continua. Uma coisa importante, esse provar é provar totalmente, que quer dizer, é o mesmo provar que a gente encontra em Hebreus 2:9, quando fala que Jesus provou a morte, tá? Então eu vou ler para você, só para você entender. Hebreus 2:9, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então esse provar é o mesmo de experimentar a morte, é provar totalmente, né? É experimentar de verdade, de forma real e completa. Então é importante falar isso. E esse dom celestial é o mesmo dom, o mesmo presente descrito em Romanos 6:23 e Efésios 2:8. Efésios 2:8 fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, amém? Então é um presente de Deus. A salvação não vem de nós. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Se Deus não der, nós não temos como ter, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Então é esse presente, é esse dom que se fala. Eu coloquei Romanos 6:23, que é mesma palavra. Pois o salário do pecado é a morte, é aquilo que você recebe no final. O salário do pecado, de uma vida de pecado, é a morte e separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus, novamente, o presente de Deus, se é presente é de graça, né? É gratuito. Qual é o presente gratuito de Deus? A vida eterna, aleluia, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso. Embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Você veja que a morte é o salário, né, da vida em pecado, mas o presente, né, de Deus, o presente divino, que vem totalmente de graça, sem que a gente mereça, é a vida eterna, né? Então, que contraste maravilhoso. E o compartilhar do Espírito, né, o mesmo participar do Espírito significa compartilhar do Espírito ou fazer parte, né, dessa nova natureza divina. Muito bem, então agora o versículo 5, Hebreus 6:5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então há duas descrições a mais, né, dessa situação que o autor está descrevendo para a gente. Experimentar a bondade da palavra de Deus é quando você realmente crê, né? Quando você prova e vê que é bom, né? Você provou da palavra e você experimentou a palavra e viu que ela é boa. Então experimentou da bondade da palavra de Deus. Sem dúvida, essa palavra ela nos anima, né? Ela nos lava, nos purifica, né? Gera fé no nosso coração. Ou seja, sem a palavra a gente não consegue viver mais, né? Espiritualmente falando, nós somos dependentes da palavra de Deus. Não dá para viver ou ter vida espiritual longe da palavra de Deus. Então, essas pessoas experimentaram a bondade da palavra de Deus. E a última característica aqui desse versículo é que elas experimentaram também os poderes da era que há de vir. Isso descreve o poder sobrenatural de Deus. Então, o pacote completo, né?
Deus se revelou de forma sobrenatural para essas pessoas. É como a travessia do Mar Vermelho, é como, né, o anjo da morte passando lá no Egito, né, e os primogênitos morrendo. Alguma coisa assim que homem nenhum poderia fazer, né? A poderosa mão de Deus agiu e essas pessoas experimentaram isso. Algo que só Deus pode fazer. Está descrevendo a gente, né? Está descrevendo os que nasceram de novo, de verdade, né? Está descrevendo aqueles que realmente conhecem Jesus, não de ouvir falar, mas por experimentar, por experiência própria, né? E cada um de nós, irmãos, tem que estar convicto dessa fé. Cada um de nós. De modo, se te prenderem hoje, né? Se te torturarem hoje, fala, nega Jesus hoje, você vai falar, é impossível. Viver é ganho, morrer é lucro, né? Se eu tiver que ver meu Salvador é agora. Eu estou preparado para ver o meu Senhor, né? Porque Jesus, ele se tornou real para nós, mais do que qualquer coisa que o mundo oferece. Jesus, ele se tornou mais real para nós do que qualquer posse, qualquer material. Porque o material vai acabar, o material vai ficar para trás, né? O material vai se queimar. Jesus, ele é muito melhor para nós do que qualquer coisa que a gente possa ter, ou ganhar, ou experimentar. Amém? Então, Jesus, ele é tudo para nós. Então, queridos, sem dúvida, o autor de Hebreus está descrevendo a experiência de uma pessoa que nasceu de novo espiritualmente. Alguém que conhece Jesus pessoalmente, né? Não de ouvir falar, não porque falaram de Jesus, mas porque agora tem uma convicção interna, profunda, pessoal de quem é Jesus. Ok? Tudo bem? Então, agora vamos para o versículo 6. Hebreus 6:6. E diz aqui que o autor está falando, ora, aqueles que experimentaram todas essas coisas, e diz aqui, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, o que significa esse caíram? O que significa esse caíram? Porque muitos tentando explicar isso, né? Falam que, olha, essas experiências descritas não são bem a experiência da salvação. Se não é, então o que é, né? Conta para mim o que é isso. Eles falam, é alguma coisa parecido com a experiência da salvação. Difícil de eu entender o que pode ser parecido e não ser a experiência de salvação com essa descrição, correto? É bem difícil, mas muitos falam isso. Outros entendem que caíram, agora eu quero, não se percam por favor, tá? Não quero complicar, mas facilitar para vocês. Esse cair, ele pode significar duas coisas. Esse cair, ele pode significar dar as costas para Jesus, tipo, cair no sentido de que negou a fé. O que é mais acreditado dentre os estudiosos, né, os comentaristas, teólogos e tudo mais, né, que esse cair significa dar as costas para Jesus, ou seja, negar a fé, né? Chegar ao ponto de falar, olha, agora eu não creio mais em Jesus. Agora eu não quero mais Jesus, né? Eu não creio que Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, é Deus, é nada. Chegar a esse ponto, né? E isso significa o cair aqui. Esse cair significa isso, chegar a esse ponto de dar as costas completamente para Jesus. E tem alguns outros que dizem que esse cair, ele não chega a ser isso, né? Mas aí também é complicado, né? Esse outro ponto de vista, eu vou explicar por quê. E eles falam, não, esse cair aqui, ele significa simplesmente estarem fracos espiritualmente, no sentido de não ter uma vida ativa com o Senhor.
né? Aí eles explicam esse cair como uma vida que um crente de boca para fora, que confessa Jesus, ele não chega a negar Jesus, mas ele não vive com Jesus, né? Ele tem uma vida própria, ele não vive com Jesus, né? E aí eles falam que esse cair não é de negar, né, da pessoa dizer tchau. Ele fala, não, esse cair é só da pessoa não andar com Jesus, né? E só que aí é complicado porque ele fala assim, e a consequência, né? A consequência não é que a pessoa, ela não negou Jesus, né? Então ela não abriu mão da salvação dela, né? No entendimento dessa corrente. Aí eles dizem o seguinte: bom, então toda a consequência dessa atitude vai se refletir apenas nos galardões celestiais. Aí eles dizem que são aqueles crentes que serão salvos, porém como pelo fogo, né? Que não vai ter nada para apresentar ao Senhor, suas obras são carnais, porque viveu na carne, embora se confessasse cristão, mas não viveu no Espírito. Deus não deu a sua vida para o Senhor usar, servir, amar os outros, viveu para si mesmo, e por consequência não vai ter galardão celestial, né? Vai ser salvo porque crê, porém, é como diz a passagem lá de Paulo, né? Suas obras foram provadas no fogo e não sobrou nada, mas está salvo porque não negou Jesus. É muito complicado para mim pessoalmente, né, para que eu, Celso, creia nesse pensamento, no sentido de que o autor não está falando aqui de recompensas, né? O autor não está indo nessa direção. Aparentemente parece forçar um pouquinho. O que também, né? Mas vamos ser coerentes, né? Ainda que, vamos ser bem justos, né? Ainda que a gente não negue Jesus, mas tem uma vida para nós mesmos, não tem como a gente esperar galardões, né? Tudo bem? Isso faz sentido para todo mundo, né? Porém, eu só queria dizer para vocês que há essas duas formas de ver aqui, tá? Vocês precisam entender isso. Bom, mas então quanto ao cair, é isso que nós encontramos. Diz aqui que o cair é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, né? Ou seja, esse cair também, irmãos, não significa um cair qualquer, né? Por quê? Porque todos nós pecamos e nós vamos pecar até o último dia das nossas vidas, né? Não quero, não gostaria, mas é fato, tá bom? Eu sou pecador e nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores, né? Está em nós, é o nosso DNA, e nós vamos conviver com essa natureza humana e celestial até o último dia das nossas vidas na terra, e por isso que nós ansiamos, né, junto com toda a natureza, gemidos inexprimíveis, o dia da revelação dos filhos de Deus, onde seremos libertos dessa carne, desse tabernáculo carnal, e receberemos um corpo glorioso que não perece, que não peca, que não morre, que não tem dor, né? Que é eterno e perfeito, né? Então até lá, todos nós aguardamos isso, né? Todos nós ansiamos por esse momento, né? Estar longe, livre da presença do pecado. Eu quero muito isso. Aliás, o que eu mais quero do céu é isso, né? É poder estar longe da presença do pecado, meu Deus. Mas o que eu quero dizer, bom, não sei, já me perdi. Mas olha só, aqui está sobre o cair. Não é um cair qualquer, né? Não é um cair qualquer. E o que eu quero dizer para você é isso, porque veja só, a gente vai ver aqui vários versículos, mas por que não é um cair qualquer, irmãos? É importante entender. É importante entender porque qualquer pessoa que pecar, que está diante de uma passagem dessa e ouve isso, pronto. Ai, Deus não vai me perdoar, né? E a gente sabe que Jesus já morreu pelos pecados da humanidade inteira, tá bom? Esse cair aqui é um cair que a gente precisa entender que é muito mais grave do que pecar. É por isso que eu estou falando para vocês que a gente tem que entender bem isso, né? Para que isso não traga confusão. Esse daqui não é qualquer cair.
tá? Esse daqui é um cair realmente que é impossível ser reconduzido ao arrependimento. E olha, gente, nós podemos nos arrepender sempre, né? Nós podemos nos arrepender sempre. Caramba, eu sou pecador, eu preciso de ajuda, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus, né? A única coisa que pode nos impedir de arrepender somos nós mesmos. Não é que a passagem está falando que Deus vai nos impedir de nos arrepender. Não é isso, tá? Então, provavelmente, se você está aí ouvindo isso, sentindo assim, ai meu Deus, né? Já estou em condenação, né? Deus não vai me perdoar mais. Não, provavelmente você não se encaixa aqui, porque a pessoa que se encaixa aqui, ela não está nem aí para Deus, tá bom? Enquanto nós temos temor a Deus, enquanto nós não queremos perder nada do Senhor, quer dizer que você ainda tem o desejo do arrependimento, você não se encaixa nesse grupo aqui que o autor está falando, pelo amor de Deus, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na sua cabeça, tá? Esse cair aqui é um cair bem feio, porque diz que é impossível ser reconduzido ao arrependimento, né? E não é porque Deus vai impedir, mas é que a pessoa ela chegou no ponto que ela não consegue, ela não quer e ela não vai voltar mais atrás. Eu fiquei pensando, Deus, o que o autor quis dizer aqui? O que o Senhor quer dizer aqui, Senhor? E eu acredito que é um cuidado da parte de Deus com as nossas vidas. Esses irmãos, eles estavam na corda bamba, né? Já por muito tempo, eles ficaram longe da palavra de Deus, eles estavam apáticos à palavra de Deus, eles estavam já se misturando de novo com o judaísmo, eles estavam com medo de avançar, né? Com medo de ser perseguido por causa da fé. Ou seja, eles estavam cada vez mais dando lugar ao medo do que à fé. E por causa disso, o testemunho deles estava sendo afetado, né? De forma que eles já queriam se misturar entre os judeus de novo, né? E aí o autor está falando, não vai dar. Veja se vocês entendem isso. Eu creio que a melhor forma de entender essa passagem é à luz do contexto imediato, né? Daquilo que está escrito aqui. Então, se o autor está falando, olha, não adianta você achar uma área cinza para viver o cristianismo. Você não tem como. É impossível. É impossível. Não dá. Não dá para você pensar que você vai ser um cristão e continuar sendo um judeu. Você não tem para onde voltar. Você vai voltar para onde? A oferecer sacrifício no templo? Então Jesus, o que Jesus fez? Não valeu de nada? Então ele morreu em vão. Se você se diz cristão e vai voltar para o judaísmo, o autor está falando, eu penso que é isso que ele está querendo dizer. Então você está anulando o que Cristo fez por você. Porque você está falando que o sacrifício dele não foi suficiente. Você vai lá no templo oferecer sacrifícios? Vocês entendem isso, irmãos? Então ele está sendo de forma muito dura, mas com muito amor. Eu não sei se vocês conseguem entender ele. Ele está tentando salvar esses irmãos de um perigo iminente, de realmente ir e não voltar mais. Então, ele não descreve uma situação que está acontecendo, prova disso é o versículo 9, nós vamos chegar lá já, tá? Mas ao mesmo tempo, ele acha importante colocar essa advertência, esse alerta aqui, para que os irmãos não cheguem a esse ponto. Tudo bem? Mais ou menos? Deu para entender? Eu creio que é essa a linha de raciocínio do autor aqui. É o mais próximo que eu consegui chegar. E então a gente continua. Mas antes da gente continuar, vamos falar do que a palavra de Deus fala acerca de situações complexas como essas, né? De pessoas que estavam ali servindo ao lado de Paulo e de repente deram as costas para Jesus e voltaram para o mundo. Vamos ver? Primeiro eu quero ler Mateus 7, de 21 a 23, porque foi Jesus que falou isso. Então eu acho que vale a pena a gente ouvir, tá? Mateus 7, de 21 a 23. Diz lá: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, o que Jesus está falando para a gente? Que no nome dele é possível que aconteça. Diz aqui, profecias, expulsão de demônios e operação de milagres. Correto? Jesus está falando para nós que é possível que no nome dele aconteça essas coisas. Profecias, operação de milagres e expulsão de demônios. E está falando de dons espirituais aqui, né? Porém, Jesus vai falar nesse dia que muitos falarão: Senhor, Senhor, no teu nome nós fizemos essas coisas. E ele vai falar: apartem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Como se explica isso? Não sei. Eu creio que Deus, ele é muito misericordioso com a busca e a fé das pessoas, né? Então, muitos milagres acabam acontecendo no meio dos charlatões, dos que não conhecem o Senhor e têm o coração perverso e mau, não por causa deles, mas é a pura misericórdia de Deus em relação à pessoa desesperada, que não conhece, né, a verdade, que está em busca de um toque de Deus, de uma misericórdia de Deus, né? Não é regra que isso vai acontecer, mas eu acredito que pode acontecer. É o que eu indico às pessoas: encham as igrejas que oferecem essas coisas? Não, jamais falaria isso. Todos têm que ser conduzidos a Jesus, né? Não a charlatões, né? Então é isso, queridos. Mas Jesus deixou claro, né? Jesus deixou claro que muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, mas que não conhecem Ele, ou seja, estão no meio cristão, estão no meio evangélico, estão fazendo coisas no nome dele, mas que não o conhecem. Isso é muito sério, né? Isso é muito forte. O que mais que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala dos fariseus. Jesus fala dos fariseus, né? Quem eram esses fariseus, né? Eles eram a cúpula religiosa em Israel no tempo de Jesus. Eles eram os principais, eram os mais ortodoxos, né? Eles se diziam os mais corretos, mas vamos ver o que Jesus fala, não vou falar nada. Olha só o que Jesus descreve lá nos evangelhos. Evangelizavam energeticamente, oravam impressionantemente, está a referência aí. Assumiam compromissos religiosos rigorosos, eram minuciosos nos dízimos, mantinham tradições religiosas honradas, praticavam jejum regularmente e, no entanto, Jesus os chamou de filhos do inferno, Mateus 23, versículo 15. Filhos do inferno. Nossa, mas quem olha para esses homens jamais vai dizer que eles são filhos do inferno. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Tudo bem? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o que o autor de Hebreus está falando tem dois lados, né? Tem dois lados. Tem o ponto de vista humano, que você olha e vê que, cara, parece que tudo é perfeito aí, né? Nossa, essa pessoa parece que está na crista da onda, né? Nossa, não tem nada de errado nessa pessoa, né? Mas tem o ponto de vista divino também, que não é a aparência, é o coração. E aí Deus viu lá que é tudo teatro, né? É tudo aparência, nada é real. E é esse o grande lance do novo nascimento, irmãos. O novo nascimento é alguma coisa que só nós que sabemos e Deus, ninguém mais. Não é? Não tem como ninguém mais saber. É por isso que Deus não nos chama para sermos esses julgadores, né? Você vai para o céu, você vai para o inferno, porque nós não fomos chamados para isso, só Deus vê o coração. Mas nós fomos chamados para meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E isso nos traz segurança. Amém? Você quer estar seguro, né? Viva, creia a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. É a única forma que eu posso te garantir segurança, irmão. Jesus. Se você crê em Jesus, né, de verdade, né? Mas aí
Vai depender, a verdade está no seu coração e Deus, né? Não é uma verdade que vai me convencer. Não é a verdade que vai convencer os outros. É uma verdade que vai convencer o Senhor. Isso basta, né? E isso basta. Amém, queridos? Então, acho que a gente... Estou conseguindo me fazer um pouquinho entendido. Isso é tão profundo, irmãos, que eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu vou ter que fazer, então vamos junto, né? Porque misericórdia. Irmão, mas olha só, então, vamos pensar só um pouquinho. Eu quero dar só mais um exemplo antes da gente seguir. Existe um homem, um cooperador com Paulo, Demas, chamado Demas, né? Eu não vou ler os versículos aqui, mas Demas é mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e Paulo cumprimenta calorosamente, né? Com outros cristãos, né? Então fala, olha, Demas envia saudação. Ele estava com Paulo. Depois, em Filemão, versículo 24, Paulo fala que ele é um dos cooperadores no Evangelho. E aí, em 2 Timóteo 4,10, a última carta de Paulo, quando ele já está lá na prisão para ser executado, ele escreve para Timóteo, e ele fala de Demas. E o que Paulo fala? Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, implicando que ele negou a sua fé em Cristo, né? Tchau. Eu não sei quantos de vocês já conheceram alguém, né? Que por um tempo ia à igreja, né? Por um tempo se dizia cristão, por um tempo até evangelizava, por um tempo servia a Deus, por um tempo, né? E de repente falou, não quero mais saber de Jesus. Jesus para mim não é Deus, não é ninguém, não quero ter parte com Ele. E isso é algo terrível, né? Isso é algo triste, isso é algo que você fala, meu Deus, o que está errado, né? Parece que não bate uma coisa com a outra, né? Porque se você nasceu de novo e você teve toda a experiência, né, do novo nascimento, da glória celestial, de provar tudo isso, como que você pode negar isso? Como que isso acontece, meus irmãos? Eu não sei como, e eu espero nunca saber, e eu espero que você também nunca saiba. De verdade, irmão, eu espero que a gente nunca saiba disso. Que Deus nos dê essa graça, nos ajude. E eu estava aqui louvando ao Senhor, irmãos, e eu estava falando com o Senhor, Deus, muito obrigado que eu estou aqui de novo. Eu estava pensando nesse texto e eu estava falando, Senhor, obrigado por cada oportunidade que eu tenho com os meus irmãos, obrigado por cada oportunidade que eu tenho de crer, de meditar, de ler Tua Palavra, sabe, de falar contigo. Porque eu não quero jamais pensar na possibilidade de não ter isso na minha vida, meus irmãos. Eu seria um morto-vivo se isso não fosse real para mim mais, não é? Bom, mas lembra que eu falei de que esse cair é um cair muito mais sério do que cometer um pecado? Provérbios 24:16 diz que, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Olha que profundo. Nós caímos e podemos cair, não queremos, e oramos que não, a gente não quer se machucar, né? Quando fala de cair, fala de queda, fala de se machucar, fala de algo que não era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, e que nós acabamos sofrendo. Eu digo para as pessoas que o próprio pecado é a maior punição que o cristão já pode ter, porque ele já se sente tão arrasado por ter pecado, né? Que não é desnecessário qualquer castigo em cima daquilo, para um cristão que nasceu de novo, né? Um justo. E é isso, essa é a diferença. O justo, ele pode cair 7 vezes, e o justo é o que foi justificado, é o que realmente crê em Jesus e não negou Jesus. A gente pode ter pouca força e não negar a fé, né? Não significa que a gente deve permanecer fraco na fé, a gente deve se fortalecer na fé. Mas é possível, né, que a gente esteja fraco, que a gente caia.
Mas a promessa de Deus e o que a palavra de Deus fala é que ao justo, ainda que caia 7 vezes, ele vai tornar-se reerguer. Mas os ímpios, o ímpio é o oposto do justo, né? O ímpio é o que não crê. O ímpio, ele é arrastado pela calamidade. Não há esperança. Em outras palavras, né? O justo, ainda que caia 7 vezes, vai se levantar, mas o ímpio não tem esperança, né? O que não crê. E eu quero dar o exemplo disso. É a mesma coisa entre Pedro e Judas. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Conforme o Senhor falou, o galo cantou. Ele ficou arrasado, chorou copiosamente. E não foi remorso, não foi uma tristeza só. Ele se arrependeu. Ele gostaria que aquilo nunca tivesse acontecido. Ele estava acabado de verdade. Jesus foi até ele e restaurou. Amém? Ele se levantou. Judas, ele negou Jesus, traindo Jesus, né? Mas ao invés de se arrepender, ele foi e se enforcou. Ele sentiu remorso, mas ele não sofreu arrependimento. Porque o arrependimento é como a gente está falando já há algum tempo, é 180 graus. Você está indo numa direção e você teve essa metanoia, você vai dar as costas para aquele caminho e se voltar para o outro caminho, né? Isso é arrependimento, é mudança de direção. Pedro se converteu, se arrependeu. Judas não. E qual foi a consequência? Pedro foi restaurado, Judas condenado. Deu para entender então, gente? Mais ou menos, sim, estou complicando. Então, essa experiência que o autor está descrevendo, está mostrando para os irmãos que, se você continuar nesse caminho, não há esperança, né? Pode ser sem volta, né? Não está falando, se você for, você vai acontecer. Mas se você for, pode acontecer, de você não voltar mais. Por quê? Porque ele não está vendo quem nasceu de novo e quem não nasceu. Ele não sabe. Ele está falando para uma congregação. Várias pessoas. Cada um sabe de si, né? Então é isso, queridos. Só Jesus salva. Com Jesus, a certeza, garantia plena, né? É como uma cidade de refúgio. Enquanto você está nele, você está salvo, está seguro. Fora de Jesus não há salvação, não há segurança, né? Simples assim. Algumas pessoas, deixa eu só falar isso para você. As pessoas que falam que esse cair aqui, ele não é o cair de negar, é só o cair que se refere às perdas eles estão falando que é impossível o arrependimento e não impossível a salvação. Ele diz que o texto fala, é impossível se arrepender de novo, e não é impossível ser salvo novamente. Bom, é uma área estranha, né, para a gente poder se agarrar, é um pensamento estranho para mim, pessoalmente, né, me agarrar aí, mas existe quem pense dessa forma. Mas, irmãos, eu vou falar a verdade para você, não vale a pena falar que crê em Jesus e viver longe dele, é perda de tempo, né? Ou é melhor ser frio ou quente do que ser morno, né? Porque o morno é digno de ser vomitado. Eu não quero andar assim com Jesus, eu acho que ninguém quer, né? Então não faça assim. Não é seguro, tá? Não é um lugar seguro também. Muito bom. Bom, então eu acredito isso, meus irmãos, que ele está falando, advertindo esses irmãos, e em particular, especialmente por causa do risco que eles estavam correndo de abandonar a fé cristã, porque eles estavam numa situação de perigo, né, agindo perigosamente, né? E essa palavra possível e impossível, ela aparece em algumas outras partes da carta aos Hebreus. Eu quero só ler para você que gosta de estudar a Bíblia, talvez queira anotar, tirar foto.
aparece aqui, ó, é impossível para Deus mentir, Hebreus 6,18. É impossível que o sangue de touros e bodes possa tirar o pecado, Hebreus 10,4. É impossível agradar a Deus sem fé, Hebreus 11,6. E um comentarista diz que esta palavra impossível permanece imóvel, né? É a mesma palavra, impossível. E, gente, caminhando para mais adiante, eu quero ler Marcos 4, de 16 a 19, que fala dos solos, né? Que o problema não está na semente, o problema está no solo, né? O solo é o coração. Que é possível sim, irmãos, a pessoa está na igreja, é possível que a pessoa sirva, é possível que a pessoa opere, né, algum dom, é possível que exista alguma coisa aparentemente cristã, mas que não é real ainda, sabe? Então, é um alerta para todos nós. Eu vou ler Marcos 4, de 16 a 19, que fala de 2 tipos de solo especificamente, né? O pedregoso e o que tem muitos espinhos. Outras, falando das sementes, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, se a semente cai num coração pedregoso, né, que não tem como se aprofundar e germinar e dar frutos, né, com certeza essa pessoa vai abandonar mais cedo ou mais tarde a fé. E a outra que tem espinhos é aquela que ela parece que cresce um pouquinho, mais as preocupações da vida, né, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas acabam sufocando essa semente e também não cresce e não dá fruto, né? Então é uma situação também de esterilidade, né? Hebreus 6, de 7 a 8 agora. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Aí ele vai dar um exemplo agora, depois do que ele explicou, tá? A terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Então ele só está ilustrando aquilo que ele falou, né, que uma é o exemplo da bênção, né, o outro não, né, o outro não é o exemplo da bênção, né. A terra que recebe a chuva e dá fruto, ela é abençoada. A terra que recebe a chuva e não dá, só dá erva daninha e espinhos, ela não tem como ser abençoada, né, porque ela vai ter que ser queimada porque ela é infrutífera. Hebreus 6, versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, prestem atenção nisso, irmãos, olha só, ele falou dessa possibilidade, ele deu exemplo da terra, e agora ele está se direcionando aos irmãos. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. O que o autor está falando, irmãos? Ele está falando, olha, isso é verdade, isso é fato, né? Se isso acontecer, né, se guardem desse mal, né? Mas ele fala, mas quando eu olho para vocês, eu vejo que vocês não estão inclusos aí, né? Vocês, ele fala, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores para vocês. Vocês estão acima disso, né? Em relação a coisas próprias da salvação, ele está falando, bem especificamente, né? Ou seja, ele está falando de salvação lá, né? E ele falou, mas vocês não estão inclusos aí, né? Então, eu acredito que o autor está falando, existe esse perigo, vocês têm que tomar cuidado, né? Mas agora ele encoraja eles, né? Para eles não ficarem tão... O que eu faço agora? Eu vou rasgar minhas vestes, né? Não tenho mais esperança, né? E aí o autor agora dá uma animada neles, né? Ele fala assim,
o perigo é real, né? O perigo é real. Continuem fazendo o que é certo. Avancem para Jesus, né? Não retrocedam, avancem, né? Então, é isso que ele está falando e ele vai falar. Ele está falando, olha, vocês são potencial, né? Cresçam, amadureçam, né? Não regridam, né? Não vão por esse caminho perigoso aí. E não é porque ele está encorajando que ele está, de alguma forma, descartando o que ele falou anteriormente, né? Continua sendo verdadeiro, tá bom? Ele só está querendo que eles tenham ânimo para poder continuar. Versículo 10. Deus não é justo, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, uma das coisas que Ele também encoraja eles é que assim, olha, ainda que a gente esqueça do que fez para Deus, Deus Ele não vai esquecer. Né? Da mesma forma que nós podemos esquecer o que pedimos em oração, Deus nunca esquece. Da mesma forma, tudo que você fez para o Senhor, por amor ao Senhor, o autor está falando que Deus não vai esquecer, né? Ainda que seja um copo de água, alguém que teve sede, né? Tudo que você fez a alguém, como ao Senhor, Deus nunca vai esquecer disso. Amém? Deus nunca vai esquecer disso. É animador, né? Todo mundo está falando, essa parte é melhor, né? Essa outra é importante também, né? A gente tem que ser, a palavra de Deus, ela tem que repreender, né? Corrigir, né? E depois nos animar. Mas a gente tem que ser repreendido, né? Senão a gente fica mimado e aí já viu o que dá, né? Aí já era. aí tudo que o autor falou aqui acaba acontecendo. Bom, vamos lá. Deus não é injusto, já li isso aqui para você. Então Deus ele não esquece, né, do que a gente faz por Ele, do amor que nós demonstramos por Ele. Mas veja só como Ele fala, o amor que nós demonstramos a Ele, ajudando os santos. Então quando você faz alguma coisa para a igreja do Senhor, para o corpo dele, é Ele que você faz. É tremendo isso, né? Tudo que você faz para a igreja do Senhor, é ao Senhor que você está fazendo. E olha, verdadeiramente, irmãos, Deus, Jesus, Ele ama a igreja de uma maneira tão profunda, porque Ele deu a vida por ela, né? Ele fez tudo por amor, Ele fez tudo só para nos ter com Ele para sempre. Então, pensa num amor louco, né? É esse amor. Ninguém mexe, né? Ninguém mexe com a minha mulher, ninguém mexe com a sua noiva. Vai mexer com a noiva de Cristo? Muito menos, né? Ele não deixa barato, né? Então, mas Ele é tão fiel e tão bom que Ele não só protege a sua noiva, tudo aquilo que é feito para a igreja do Senhor é ao Senhor. É como se Ele ficasse, como não, né? Ele fica feliz, Ele fica satisfeito e Ele que recompensa. Então, continua, né? É isso que ele está falando. Continuem a ajudá-los, continuem a abençoar o corpo de Cristo. É a Ele que vocês estão fazendo. E aí no versículo 11 fala: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Em outras palavras, ele está falando, não desistam, perseverem, continuem, né? Continuem servindo ao Senhor, servindo ao seu corpo, à sua igreja, né? Sejam fiéis até o fim. E ele fala, porque é perseverando, né, que a gente vai chegar ao fim e ter essa convicção, né, tem essa certeza da esperança, né? A esperança é o céu, é a glória celestial, né? Então, em outras palavras, aguenta a perseguição, aguenta a dificuldade. Jesus está voltando, né? Ou nós estamos indo vê-lo logo, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente pode honrar o Senhor até o fim. Então ele é como um treinador aqui, né? Querendo que agora os irmãos possam ser, depois dessa exortação, né? Desse alerta, falar assim, não, é melhor eu tomar cuidado, tomar atento, né? Tomar vergonha na cara, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, amém, né? Glória a Deus. Então, vamos lá, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então, muito bem, versículo 12 ele fala, de tal modo vocês vão seguir adiante, de tal modo que vocês não sejam mais negligentes, né? Que vocês não sejam indiferentes, apáticos à palavra de Deus, à obra de Deus, ao serviço do Senhor, né? À unidade do corpo, mas imitem aqueles
que por meio da fé e da paciência recebem a herança. Aí depois ele vai falar de Abraão, né, que por meio da fé e da paciência, né, e olha que ele não teve uma fé perfeita, né, e uma paciência perfeita, mas ele é o nosso pai da fé, Abraão, né, ele é o nosso exemplo de que por meio da fé e da paciência nós herdamos as promessas de Deus. Continua firme, que a bênção vem na hora certa, né? Seja o que for, né? Seja o que for que o Senhor tem preparado para nós, vai vir na hora certa. E nós vamos ser capazes de experimentar, irmãos, se nós não desistimos, né? Nós vamos ser capazes de ter a bênção completa do Senhor. Não desista, apenas não desista, em nome de Jesus, tá bom? É isso que o autor está falando. E ele fala, recebem a herança prometida. Ele não fala ganhar, ele fala herdar, né? A herança é herdada, né? Quando nós olhamos para o que Deus tem para nós, irmãos, não é alguma coisa que você vai ganhar como se fosse qualquer coisa, né? Ou uma possibilidade, né? Não existe essa possibilidade do não, né? Tudo que o Senhor tem para nós é nosso, amém? É nosso, já é nosso, né? Não desista, né? Já é seu, né? E é perseverando que nós vamos ver isso se concretizando, né? Tudo que Deus tem para você, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, já é seu. Não desista, né? Que você vai ver isso se materializar, se concretizar em toda a tua vida, tua família, né? Ministério, trabalho, em nome de Jesus Cristo. Eu acho tremenda a forma que ele termina isso, que começa tão tenso e aí termina assim: ai, Senhor, obrigado. Quanto amor, quanta misericórdia, né? Queridos, eu quero orar com você. Eu quero ler somente um versículo final, que é um versículo de ânimo, 1 Samuel 36. Eu gosto muito desse versículo porque Davi, ele estava numa situação muito difícil, né? Ele estava numa situação em que haviam levado as mulheres de todos os seus guerreiros, né? E seus filhos. E esses homens, quando chegaram com Davi nessa cidade chamada Ziklag, e estava todo mundo, né, tinha todo mundo ido embora, e eles estavam ali. E agora, Davi? Davi, ele começa a chorar, ele começa a chorar e chorar e chorar, e ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo já tanta coisa difícil na vida dele, mas aquilo parecia que foi a gota d'água, mas ele não tinha ânimo para levantar, e os homens começaram a falar: esse é o nosso líder? Aí começaram a pegar pedra para matar Davi. Tipo assim, vamos apedrejar ele, né? Ele já não serve mais para nada, né? E diz a palavra de Deus nesse versículo, 1 Samuel 36, o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E tudo mudou a partir daí. Amém? Davi, ele não tinha o que fazer, né? Você está ali diante do mar, né? E o exército de Faraó atrás de você. Você está prestes a ser, né, acabado, né? Em outras palavras. O que Davi faz? Ele se fortalece no Senhor, o seu Deus. Irmãos, eu não sei como é que está a sua vida, qual a situação que você está passando, a dificuldade, a luta, né? O estresse, mas eu quero dizer para você isso, né? Eu quero dizer que além de tudo que você ouviu, né, que o que Deus tem para você, mas ainda que ninguém venha te encorajar, ainda que ninguém venha sentar do teu lado ou ouvir você, Jesus intercede por você. Jesus intercede por você, Jesus está com você. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Ele falou, Ele prometeu para nós. E Ele diz para nós, com essa palavra, você pode se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Ele é como um manancial de força, de poder disponível para você 24 horas por dia. Ele está aqui hoje, Ele ouve o seu clamor, Ele conhece seu coração, Ele sabe o que você está passando e Ele quer te ajudar. Ele não só quer, Ele vai. Ele promete te ajudar, meu irmão. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor Jesus,
Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus. Nós rendemos a Ti nosso coração e tudo que há nele, Senhor. Toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia, Senhor, toda a falta de fé, Senhor. Nós rendemos tudo aos Teus pés essa noite e declaramos a nossa dependência do Senhor. Declaramos que sem Ti não somos nada e não podemos fazer nada. Declaramos que Tu és a nossa esperança viva, Senhor. Declaramos, ó Deus, que por Tua causa, Senhor, tudo veio a existir, Senhor. Que por Tua causa, Senhor, a esperança de vida eterna. Por Tua causa, Senhor, o morto tem vida, Senhor. Por Tua causa o cego passa a ver, o paralítico passa a andar. Por Tua causa, Senhor, o leproso é curado, Senhor. Por Tua causa, Senhor Deus, o impossível é possível. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. E essa é a promessa que nós temos da Tua parte, Senhor. Senhor, eu oro que a Tua palavra seja aprofundada em cada coração e gere vida, Senhor, vida abundante, vida completa, vida eterna, Senhor. Eu oro por todos aqui presentes, eu oro por todos que ouvem essa mensagem, Deus, em casa. Eu clamo, Senhor, gera vida nos corações, Senhor. Transforma essa realidade, Senhor, porque muitas vezes estamos como Davi, Senhor. Nós não temos força para levantar, Senhor. Nós não temos força para mudar aquilo que está ao nosso entorno, Senhor. Mas nós olhamos, Senhor, para Ti. Nós levantamos os olhos, Senhor, acima dos montes, de onde nos vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Senhor. Hoje o socorro vem do Senhor, ó Deus. Hoje o Senhor toca o Teu povo, Deus. Hoje o Senhor fala com o Teu povo, Senhor. Ó meu Deus, se essa palavra fosse de homem, ela seria esquecida, mas porque é palavra de Deus, ela pode ser crida, Senhor. Pode-se confiar, Deus, sem medo, Deus. Obrigado, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu és a minha esperança, Tu és o meu socorro presente na hora da angústia, Senhor, e dos meus irmãos também. Essa é a Tua promessa, Senhor, a todo que crê. E eu quero Te louvar junto com os meus irmãos, porque Tu és digno, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos, todo o coração, em nome de Jesus. Tu és tão bom.